semanalmente trazendo conteúdo gratuito para vocês com o nosso projeto Inglês 80/20. Para você que nunca viu ainda, não viu nenhuma aula, volta lá, assiste a primeira aula que valeu muito a pena. A gente falou sobre o verbo to be, que eu falei que é o verbo mais importante do inglês. E você que não me conhece, que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Vamos aproveitar que é mais um conteúdo de uma série de 20 aulas para vocês, tá? Que vai vir para, igual eu falei aqui, ó, 20% do conteúdo que vai te levar a 80% de fluência. O que isso significa? Isso aqui vem de uma regra que chama de diagrama de Pareto, que a gente não precisa aprender a falar porta, falar parafuso, chave de fenda em inglês, a não ser que seja o seu trabalho. Então a gente concentra aqui em aprender os 20% dos conteúdos mais importantes do inglês e com uma diferença: aprender isso de uma maneira simples, de uma maneira fácil, que você consiga entender, tá? E hoje, o tema da aula de hoje é modal verbs. Então a gente vai começar hoje falando sobre os verbos modais, modal verbs. Lembrando que tem um grupo lá no WhatsApp rodando, que depois da aula a gente manda um resumo do conteúdo. Na última aula já foi um mini e-book, ali um e-book com todo o conteúdo falando sobre simple present e o verbo to be. E hoje, depois, no final, vai estar disponível também o link lá no nosso perfil e com o resumo desse conteúdo aqui, mais completo inclusive do que eu estou falando, que casa o que eu estou falando, que você está vendo nessa aula, com a explicação ali dentro do e-book, tá? Então, começando hoje sobre os verbos modais, os modal verbs, tá? Modal verbs. O que são os modal verbs? Eu gosto de trazer uma pegada que, igual eu falei na primeira aula, que o verbo to be, ele é o verbo mais importante do inglês. E em seguida, eu acredito, dentro do que a gente vê, que são os modal verbs. Por que são os modal verbs? E começando pela explicação, os modal verbs são os verbos fortes. São os verbos fortes. Eu vou dar um exemplo em português e você já vai fazer uma associação. O verbo poder. O verbo poder em português. Tenta aí, você que está na sua casa, que você que está assistindo, tenta fazer uma frase simples, usando apenas o verbo poder, sem utilizar um segundo verbo. Veja se você consegue. Você vai ficar ali, eu posso o quê? Eu posso comer, eu posso querer, eu posso viajar, eu posso ir. Então, um modal verb, tanto em português quanto em English, você sempre vai precisar de um segundo verbo para ele fazer sentido, tá? Não tem como você escrever essa frase usando modal verbs, usando só eles. Então, pegando o exemplo do verbo can, tá? Que é o verbo poder, né? Que igual a gente viu aí, eu não posso falar só I can. Tipo assim, eu posso até falar I can, mas ele está implícito um outro verbo. Então, para quem já estudou, né, e tem aquela perguntinha bem comum que fala assim, can I go to the bathroom? Né? Você estava lá na sala, estava na escola, queria ir para o banheiro, né? Porque você precisava perguntar para o seu professor se você podia ir para o banheiro. Então, você fazia a pergunta, can I go to the bathroom? Vou escrever aqui para você lembrar. Can I go to the bathroom? Será que vai caber aqui? Não. Vamos fazer caber. Lembra dessa pergunta? Can I go to the bathroom? Ela usa o verbo modal aqui, que é o can, que é o verbo poder, que é o primeiro verbo que você já está vendo. Eu vou passar uma lista desses verbos, de todos os significados e a aplicação deles para vocês. Então, a gente tem o verbo can aqui e o verbo go, que é o verbo ir. Então, o verbo go aqui, ele é o segundo verbo, que se eu não utilizasse ele, essa frase ficava sem sentido. Imagina, can I to the bathroom? Posso banheiro? Posso para o banheiro? Fica sem sentido. Então, gente, a primeira coisa que você tem que ter aí em mente, o verbo modal é aquele verbo forte, aquele verbo que sempre traz mais um junto com ele. Nesse caso, a gente usou can
e ele traz o go junto com ele, tá? E só dando um spoiler aqui para vocês, tá vendo que é uma pergunta, né? Na pergunta com o verbo modal, ele sempre vem na primeira posição, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas perguntas com verbos modais, ele é sempre na primeira posição. Afirmativas e negativas, ele vem para a segunda, mas na pergunta ele é sempre a primeira posição. Vamos lá, gente? Então, assim, beleza, entendi o que é verbo modal, mas quais são eles? A boa notícia é que não são muitos, tá? Então fica fácil da gente entender quantos verbos são, quantos verbos são e memorizar. Não gosto da palavra decorar, porque aquilo que a gente decora, a gente esquece. Então é memorizar, aprender esses verbos aqui. Então, a gente vai começar, eu vou começar aqui com vocês com o verbo can, igual eu já falei, né? Que ele é o verbo poder. Então, poder de habilidade. Até entra um pouquinho de permissão, mas ele está muito ligado à habilidade, uma capacidade que você tem. Por exemplo, I can drive, tá? Eu posso dirigir. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Ele está relacionado à habilidade e também está relacionado à capacidade. Então, dirigir é uma capacidade. Então, I can drive. Já vou escrever todos esses exemplos em inglês aqui também. E também está ligado à permissão, que é igual o que eu escrevi anteriormente, que é can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? É uma permissão, tá? Então, eu vou escrever aqui uma frase afirmativa falando eu posso dirigir. I can, como que é o verbo dirigir em inglês? Drive. Então, I can drive. Lembra? O verbo modal e o segundo verbo aqui. Então, I can drive. E lembra que eu falei? Para afirmativas, o modal verb, ele vem na segunda posição. Lembra sempre disso. Na pergunta, o modal verb vem na primeira posição. Na afirmativa e na negativa, ele vem na segunda. Vou dar um exemplo agora com uma negativa. Por exemplo, eu não sei, eu não posso tocar piano, eu não tenho essa habilidade de tocar piano. Então, eu não tenho essa capacidade. Então, eu vou falar assim, I can... Eu posso tanto falar I cannot, mas vocês vão ver muito mais assim, ó, I can't, que é uma forma abreviada. Isso aqui está descrito, está tudo certinho no e-book para vocês. Vocês vão ter lá bem detalhado, tá? Eu vou trazer aqui porque abreviado, porque é a forma como você mais vai ver no seu dia a dia. Seja em livros, seja ouvindo as pessoas, conteúdo, sempre vai estar can't. I can't. O verbo tocar de um instrumento é o play, tá? Então, I can't play piano, que é um cognato, tá? Que é o cognato, que é uma palavra que é igual em português e uma palavra que é igual em inglês. Os falsos cognatos é aquelas que parecem iguais, mas não são. Então, I can't play piano. O verbo modal é o can, na negativa ele vira cannot, que é o can't. E o segundo verbo é o play, que é o verbo jogar, tocar. Então, eu não posso tocar piano, tá certo? Então, lembra, o verbo can, ele é um verbo que significa poder no conceito de habilidade, de você ter a capacidade de você conseguir fazer aquilo ou não, ou até mesmo de uma permissão, de alguém deixar você fazer aquilo. Você tem uma permissão para isso. O segundo verbo é quase que uma variação do can, que é o could. O could, lembra que o can é poder? O could é o poderia, que dá aquele sentido irreal, mas ele também traz uma certa formalidade para a coisa. Então, por exemplo, se você vai falar com alguém, está pedindo um favor, quer falar com respeito, com carinho com essa pessoa, você usa o could. É igualzinho em português. Em vez de você falar assim, você pode pegar esse computador para mim? Você fala assim, você poderia pegar esse computador para mim? Soa muito mais friendly, né? Mais amigável. Ou você falar para um garçom,
Could you bring me the menu? Você poderia me trazer o menu? Tá? E a estrutura é a mesma que eu usei ali no can. Então, o could, ele é poderia. E ele tem a mesma utilização do can, tá? Então, mesma utilização do can. Ele é parecido, né? Do can. Mas lembra, formal. Vou até escrever em outra cor para você lembrar. Então, ele é formal. Principalmente quando você está pedindo algo, quando você está tendo uma permissão. Então, sempre que você for falar de alguma coisa que é de permissão, de pedir algo, ele está se referindo a algo formal. Quando você falou de uma habilidade, de uma possibilidade, não é formal. Então, por exemplo, I could go, but I don't want. Eu poderia ir, mas eu não quero, tá? I could go, but I don't want. Então, ele tem o mesmo sentido do can, só que num sentido mais irreal que a gente chama, tá? Vamos para o próximo verbo? Vamos aqui, senão são alguns verbos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verbos aí na lista para você aprender sobre os modal verbs. Tem um aqui que eu vou trazer que ele é uma pegadinha que a maioria dos alunos confundem, o would. O would sozinho ele não tem muito sentido, tá? É um verbo que se você fala assim, would, o que significa would? Não tem sentido, não tem significado sozinho. Ele só vai ter significado com algum outro verbo, tá? Então, dá para ver o would aqui certinho? Então, a gente é acostumado sempre estar com o would like. A maioria dos alunos, quando chega, já ouviu um pouquinho, já faz, não, would é o would like, que é o gostaria, né? Então, would like é o gostaria. Só que aqui, gente, um ponto de atenção. O would não necessariamente precisa vir com like. Então, eu vou riscar aqui, porque ele pode vir com qualquer verbo que não seja modal. E ele tem esse som, esse sentido do ria, tá? Então, com o verbo like, o verbo like é gostar. Would like, ele vira gostaria. O verbo go é ir. Se você fala would go, ele fica iria. O verbo play é jogar. Se você falar would play, ele fica jogaria. E assim por diante. Então, isso em português, no inglês, a gente chama de frases irreais, né? Que é o conjuntivo, é esse sentido do iria, daquilo que é uma hipótese, tá? Eu até iria, até jogaria, eu faria. Então, ele pode ser usado com qualquer verbo, mas que não seja o verbo modal. E lembra, o would não vem sempre com like. Isso é super normal da gente ter associação, tá? O would não vem sempre com like. Vou descrever um exemplo aqui para ficar memorizado, tá? I would go. Eu iria. If I could. Olha que exemplo legal. A gente usou os dois verbos. Would, go and could. Eu iria. Eu iria. O if é o se, tá? Então, eu iria se eu pudesse. Por exemplo, um dia que você tem que trabalhar até tarde, as pessoas te chamam para um happy hour. Você fala, I would go if I could. Eu iria se eu pudesse. Aqui, por que não tem outro verbo depois do could? Porque é o mesmo aqui, então ele fica oculto. Seria, I would go if I could go. Tá? Eu iria se eu pudesse ir. Tá certo? Então lembra do would. Não é porque você usa o would que você vai usar como would like. Tá? E uma coisa importante, quando você usa o would, você deixa você muito mais amigável, muito mais polido. Então você vai num restaurante, vai pedir algo para alguém no trabalho, ser educado, você vai usar o would. Você quer falar assim para alguém, seja seu chefe ou alguém que esteja no mesmo nível, alguém abaixo de você. Você vai falar assim,
Could you do, por exemplo, você poderia fazer, ou would you do this for me? Você faria isso por mim? Então traz uma linguagem muito mais amigável e não violenta, não agressiva na sua comunicação, certo? O próximo, vamos um pouquinho mais rápido aqui, né? Senão a gente vai ficar até amanhã, não. É o should. O should não é showed, tá? Showed vem de shoulders, tá? Que daí é ombro, isso aqui é should. Lembra que o L, aqui é uma dica de pronúncia, o L a gente pega a língua e joga lá no céu da boca. Should. Então, sempre que tem um L, você coloca a língua, encosta a língua lá no céu da boca. Se não encostar a língua no céu da boca, tá errado, tá? Então tem que falar should. Então, should, tá? Não é should, é should. Então, should. Esse é o deveria. Usa muito para conselhos, advertências, né? Uma recomendação que a gente quer fazer. Então, conselhos. Então, por exemplo, you should change your work, né? Você deveria trocar de trabalho. You should learn English. Você deveria estudar inglês. Você deveria aprender inglês. This is my advice to you. You should learn English. Esse é meu conselho para você. Você deveria aprender inglês. Tá certo? Tem um outro aqui agora que eu vou falar que ele quase não é usado assim. Você vai ver mais em ambientes mais formais ou principalmente se for num inglês mais British, que é o ought to, tá? Daí a maioria dos alunos nunca nem ouviram falar desse verbo porque é difícil de achar ele mesmo, tá? Você vai começar a ver ele mais se você começar a ler mais reportagens, por exemplo, ler livro, artigo, daí você vai começar a ver ele, mas no dia a dia da comunicação quase que as pessoas não usam, tá? E o ought to, ele na verdade é o should também, só de uma maneira mais formal, assim, sabe? E até pode dizer até um pouco mais, vou falar isso, talvez seja mal entendido, mas até um pouco mais antiga, tá? Com a evolução da língua, as pessoas passaram a usar mais o should, tá? Mas ele também significa deveria, tá? Mas ele é um pouquinho mais formal, né? Igual eu falei para vocês, ele é usado mais formal em literaturas e talvez você ouça mais no inglês britânico, né? No British English eles falam mais isso daí, tá? O may, tá? Agora a gente vai falar do may. Nossa, Jonas, o que é isso? É maio? Não, não é o mês de maio, tá? Esse aqui é um poderia também, só que ele serve só para pedido, para possibilidade, tá? Então, por exemplo, inclusive eu lembro quando eu fazia aula de inglês lá atrás, a gente falava assim, can I go to the bathroom? A professora vinha e falava assim, não usa o can, você usa may I? May I go to the bathroom? Porque soa melhor você usar esse verbo correto quando você está pedindo algo, uma permissão. Não é que ele fica mais formal, mas ele fica mais bonito, ele fica mais polido, tá? Então, quando você vai usar o may, para pedido, possibilidade e permissão. Mas eu vou resumir aqui para vocês, vai fazer um pedido, tá? Esteja relacionado, sabe, uma pessoa, que você quer passar uma boa imagem, uma boa comunicação, você usa o may I. Então lembra, a partir de hoje, você não vai falar assim, can I go to the bathroom? Você vai falar assim, may I go to the bathroom? Ou então é super comum estar numa mesa entre amigos, assim, se você estiver assistindo, eles vão falar assim, sabe quando a gente fala posso? Eles vão falar assim, may I? May I? Tipo assim, posso me retirar, posso me ausentar, posso sair. Então, may I, tá? Então, ele vem num conceito um pouquinho mais polido e mais bonito da língua também. Tem um que é parceiro dele também, que daí é o might. Parceiro do may. Eu vou até escrever aqui embaixo. Dá pra ver, né? É o might. O might, ele é a mesma coisa, só que ele vem de um pouquinho mais formal, tá? Então, gente, lembra que o may e o might, eles são
parceiros, tá? Ele vem de uma possibilidade, você lembra que o may também é uma possibilidade, lembra que eu falei? Não é só um pedido, ele é um pedido, uma possibilidade, uma permissão. Mas o might é daquilo que might be or might not be. O que é isso? Pode ser ou pode não acontecer, tá? Então, ele está efetivamente ligado a uma possibilidade. Por exemplo, alguém te convidou para um aniversário. Hey, Richard, I would like to invite you to my birthday. Aí você vai responder, I might go. Eu provavelmente irei. Ou I might not go. Ah, não irei. Tá? Então eu provavelmente não irei. Ele traz um som de possibilidade, de uma probabilidade. Tá certo? Vamos lá para o próximo. O próximo é will. E a gente vai ter uma aula só para falar desse will aqui, hein? Will, ele é futuro. Tá? Então sempre que eu uso will, eu estou indicando futuro. I will go, por exemplo. I will go to London, por exemplo. I will go to London. Então, o will, ele vem de um conceito que sempre vai estar indicando o futuro. Você lembra? Até falei numa aula sobre isso, que will ou going to, eles significam futuros. Então, ele também é um verbo que se tiver assim, se fala assim, o que significa o will? Ele não vai ter um significado, tá? Mas quando ele acompanha um outro verbo, ele vem com um sentido de futuro. Atenção, eu demorei para aprender isso. O will também, ele pode ser um substantivo. O que é isso? Ele pode significar vontade, tá? Então, por exemplo, se alguém falar assim, bad will, isso é má vontade. Ah, good will, é boa vontade. Então, além do significado de verbo, de indicar o futuro, ele também tem um significado de substantivo, que significa vontade, tá? Eu acho que eu pulei um, né, que é o shall. Uhum. Deixa eu só voltar aqui, que eu pulei ele. Então, o shall, põe a lista para mim aí, para eu não deixar passar, que às vezes passa alguns verbos para mim, né? Então, deixa eu voltar aqui. O shall, ele também vem um conceito de dever, tá? De dever, não é do deveria, igual o a gente viu do should, que é de um conselho. Ele é mais de algo imperativo, tá? De algo que vem falar assim, por exemplo, um médico vai te dar uma recomendação, mas aquela recomendação que você tem que fazer mesmo, né? Que é uma sugestão ali imperativa para você, ele vai falar assim, you shall run every day, né? Você tem que correr todo dia. Ele ainda não está falando assim, se você não fizer, você vai morrer, tá? Mas ele você deve fazer isso, tá? Ele está te dando uma ordem direta, não é o deveria, porque o deveria ele está em sentido assim de um conselho, mas o shall, ele, traduzindo, vamos deixar ele como o deve, tá? Gente, às vezes vocês devem perguntar assim, puxa, não tem uma tradução 100% para coisa? E aí, é um conselho que eu dou aqui para vocês. Gente, nossa cabeça, quando vai aprender um novo idioma, não tem que ser essa conversão de um é outro, um significa o outro, sabe? O shall significa deve, will, isso aqui, sabe? Essa conversão. Por quê? É impossível você aprender um novo idioma tendo essa tabelinha de busca. E muitas vezes, uma palavra ou um uso, uma gramática num idioma, ela é diferente do que a gente é acostumado no português. Então, tem coisas que elas são intraduzíveis. Então, não tem aquela tradução direta. Por isso que, desde o começo, sabe aquele negócio que falam que você tem que pensar em inglês? Isso, o primeiro passo para você chegar naquilo que é o não pensar em inglês, né, que é muito difícil quando a gente fala assim, nossa, isso é muito irreal, é começar a treinar seu cérebro a não traduzir tintim por tintim. Então, é começar a treinar seu cérebro a pensar que, por exemplo, um shall
um should, um can, um might, ele tem mais de um significado, mais de uma aplicação. E você tentar colocar tradução, sabe? Um igual ao outro para tudo, vai ficar muito, sabe? Vai ficar impossível de você saber isso. Então, importante desde o começo ir ligando assim, ó, isso aqui pode ser tanto isso quanto aquilo. Opa, legal. E ir absorvendo sem a questão da tradução direta, que em breve você vai já estar pensando em inglês, tá? O próximo é o must. É um verbo que eu gosto, inclusive, o must. O must é obrigação, tá? É o dever de obrigação. Dever de obrigação. Não tem conversa. Sabe? O pai fala pro filho: You must clean your bathroom, your room, tá? Você tem que limpar. You must go to the school. Você tem que ir para a escola. Não tem conversa. O médico ele fala para você que, por exemplo, você tem you must practice exercise. Significa que não é só que você deve praticar exercícios. Você tem que, é inegociável. Ele também é muito normal, se vocês tiverem a oportunidade de viajar ou ver filmes, que as proibições, as placas de proibições, os avisos de proibições também vêm com must. Por exemplo, you must not smoke here. Você não pode, não é permitido fumar nesse lugar, por exemplo, tá? E também tem um outro significado que ele não é tão, ele é utilizado, que ele vem de uma dedução, sabe? Mas é uma dedução certeira, que é aquela, por exemplo, he must drive to home. He must drive home. Ele deve dirigir para casa. Sabe aquela suposição que você faz que é certeira? Então, todas eles vêm de um dever, de uma obrigação, de uma coisa que é imponente ali do que você está fazendo, tá? Não tem negociação com o must, tá certo? Ficou algum para trás? Não, tudo certo. Tá. Não ficou para trás, tá? Então, gente, qual que é o combinado para essa aula ela fazer efeito? Esse conteúdo que eu passei aqui, explicando cada verbo, cada utilização, tá? Cada significado de cada modal verb desse. E lembra, o modal verb ele tem que vir acompanhado de um outro verbo, senão não vai ter sentido, tá? Então, primeira revisão. Os verbos modais, tá? Vou até escrever aqui, ó, modal verbs, sempre com outro verbo, tá? Com outro verbo. Sempre tem que vir com outro verbo. Quando a gente está falando de perguntas, tá? O modal verb ele vem na primeira posição, que é aquilo que a gente falou. Can I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Né? May I. Então lembra que vem na primeira posição o verbo modal, tá? Quando a gente está falando de uma afirmativa ou de uma negativa, ele vem na segunda posição. O que significa? I can drive. Eu posso dirigir. Segunda posição. I é a primeira e o can é a segunda. I can't ou I cannot play piano. Então, I primeira posição, can, segunda posição. Tá? Então, seja uma afirmativa ou seja uma negativa, ele vai para a segunda posição. Lembra que tem alguns verbos desses aí, vou beber uma água, que te fazem passar uma comunicação mais polida, mais amigável, igual eu falei para vocês, o would, o should, né, o could. Ele traz uma comunicação mais amigável, mais gostosa, de respeito. Então, dependendo com quem você vai falar, esse tipo de verbo, esse tipo de comunicação é um must. O que é um must? É um dever, é uma obrigação, você tem que utilizar, tá? Então, muito importante ter, são esses 10 verbos aqui, ó, na cabeça. Não é decorado, aprendido. Volta. E
está sendo disponibilizado. Aproveita já que tem um e-book que fala, que está tudo descrito, tudo certinho, que casa com esse conteúdo que a gente trouxe aqui. Essa aula ela foi pensada dessa maneira. Eu trazendo essas explicações, que são coisas que são mais complexas ali de entender o que está, sabe, intrínseco naquilo ali, o que não está claro, né, na explicação ou na utilização daquilo, e para você fixar bem, tem o conteúdo que vai ser disponibilizado, que vai estar disponibilizado aqui também, tá certo? Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Peço que vocês coloquem aqui. Tem dúvida, tem pergunta? Por enquanto, não. Tá. Então peço que vocês interajam com a gente. O link da aula ele vai estar disponível aqui para vocês no nosso perfil. Aproveita, se você não assistiu a aula 1, volta e assiste lá a aula 1 para ter essa continuidade, para você se desenvolver. Que depois, gente, de 20 aulas, eu garanto para vocês que vocês vão ter tido todo o conhecimento. Cada aula dessa aqui tem o quê? 30 minutos, né? 20 aulas aí vai dar o quê? 10 horas de conteúdo que vai te fazer, se você estudar direito, você ter essa absorção mesmo, sabe? Seguir o que a gente está falando, que eu estou falando para você, de experiência com todos os nossos alunos, é o que a gente aplica nas nossas aulas particulares com a fala também, tá? Então, segue isso aqui, tá? Aproveita os conteúdos que a gente está deixando e participa dos nossos grupos, do WhatsApp que a gente tem, da nossa comunidade. Se inscreve para você receber as nossas newsletters. Tem conteúdo de tudo quanto é lado, no nosso perfil no Instagram, no YouTube, que tem conteúdo para vocês, tá certo? E qualquer dúvida, me inscreve que eu vou procurar responder tudo diretamente em pessoa para vocês também. Tá joia, gente? Brigadão e a gente se vê na próxima semana.